Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Metabolizando. Esse aqui que foi uma iniciativa dos monitores de metabolismo junto com as professoras do módulo, a Georgia e a Ana Meire, da gente trazer os assuntos principais da cadeira de nutrição e metabolismo, porém em formato de vídeos aqui no YouTube. No caso, a gente vai estar compreendendo aqui alguns assuntos que vão ser muito importantes para as provas finais, começando com o assunto de carboidratos. Eu me chamo Guilherme E eu me chamo Luiz Lima. e a gente vai estar iniciando agora essa apresentação falando um pouquinho sobre o processo de digestão dos carboidratos, tá certo? Vamos aqui passar para o Aqui, gente, a gente vai ver que o processo de digestão dos carboidratos vai ter início na boca, por um processo, primeiramente, mecânico, por meio da mastigação, e depois um processo químico, por meio de enzimas. No caso, a gente vai ter a liberação, principalmente, da alfa-amilase salivar, que é quem vai estar realmente iniciando o processo de digestão dos carboidratos na boca, quebrando ali algumas ligações alfa 1,4. Não é verdade, Luiz? Falando sobre um pouco sobre a digestão do amido, o que é que vai acontecer? A gente tem dois tipos de amidos que são muito comuns na nossa dieta, que é a amilose e a amilopectina. Quais são as suas principais diferenças? A amilose, ela é composta de apenas ligações alfa 1,4. Então, ela é um quadro linear de ligações de glicose, certo? Enquanto a amilopectina, ela apresenta sim essa linearidade de ligações alfa 1,4 com as glicoses, mas ela também apresenta ramificações, que são as ligações alfa 1,6, certo? E isso diferencia muito o processo digestivo. Por conta da enzima, a alfa-amilase salivar, quanto mais pontas a gente tiver, né, nesse amido, mais fácil vai ser de ela realizar sua quebra. Ou seja, a amilopectina ela é muito mais fácil de ser quebrada, de ser digerida e produzir energia, justamente por conta de ter muito mais pontas do que a amilose, que é só apenas uma cadeia linear. E a alfa-amilase salivar vai vir de ponta, enquanto na amilopectina ela vai ter várias pontas de ação. Pronto, passa. Perfeito. Aqui só explicando um pouco melhor sobre essa questão que o Luiz estava falando, de pontos de ramificação, que são conectados por ligações alfa 1,6, que nesse primeiro momento, na boca, elas não vão estar sendo quebradas, tá certo, gente? Na boca, a gente vai ter a quebra principalmente de ligações alfa 1,4 por meio dessa enzima que a gente acabou de citar, tá certo? Seguindo aqui, o alimento, o bolo alimentar formado na boca, vai cair no estômago. Porém, no estômago, a gente já não vai ter nenhum processo de digestão dos carboidratos ocorrendo. Por quê? Quando essa amilase salivar chegar no estômago, ela vai ser neutralizada pelo pH ácido do estômago, tá certo? Mas no estômago a gente tem algumas coisas importantes, principalmente no metabolismo das proteínas e dos lipídios, que vão ser abordadas em outros conteúdos, tá certo? Aqui é só explicando que enzimas são complexos proteicos que são muito afetados pelo pH do meio em que elas estão inseridos, tá certo? Então, meios muito ácidos podem vir a desnaturar as proteínas enzimáticas e fazer com que elas percam a ação, tá certo? Seguindo aqui, a gente já começa a entrar um pouco mais no intestino delgado, que é onde a gente vai ter o retorno da ação da digestão dos carboidratos, tá certo? O intestino delgado ele é formado principalmente ali pelo duodeno, o jejunum e o íleo. Porém, o nosso ponto de estudo principal é o duodeno, que é onde a gente vai ter a maior parte das reações dessa etapa da digestão, tá certo? Aqui é onde a gente vai ter a liberação do suco pancreático, que tem algumas enzimas muito importantes para o processo de digestão, além de conter água e bicarbonato de sódio, porque o bolo alimentar, quando ele cai aqui, aquele bolo alimentar que chegou ao estômago, ele vai se transformar em um quimoácido, que vai ser tudo que foi digerido ali no estômago, mais o ácido que vem do HCl. Então a gente tem um quimoácido que vai estar chegando no duodeno, tá certo? Esse quimoácido, ele vai chegar em um pH muito baixo. E é por isso que no suco pancreático, além das enzimas pancreáticas, a gente vai ter também água e bicarbonato de sódio, que nem tá aqui no slide, tá certo?
porque essas substâncias vão ser as responsáveis por neutralizar o quimoácido para que ele não danifique a parede do nosso intestino. Aqui, como que esse suco pancreático vai ser liberado? É justamente por esse processo que eu acabei de comentar, pela chegada do quimoácido ao duodeno. O duodeno, ele mesmo vai começar a estimular a produção de um hormônio, que é a secretina. Essa secretina, quando ela é produzida pelo nosso próprio intestino delgado, ela vai sinalizar ao nosso pâncreas a justamente excretar o suco pancreático dele. Como o Guilherme havia falado, ele vai ter a função de neutralizar o quimoácido. Quando essa neutralização acontece, a gente vai ter uma maior ação das nossas enzimas nesse ambiente alcalino. É, Essas enzimas, agora que eu vou citar, elas vão ser responsáveis por finalizar essa digestão de carboidratos, no caso, que são maltase, que vai agir na maltose e na maltotriose. A gente vai ter a lactase, que vai agir na lactose, certo? E a gente vai ter a sacarase, que vai agir na sacarose. A partir de que as suas enzimas agem em cada um do seu ambiente específico, a gente vai liberar monossacarídeos, que vão ser importantíssimos para a absorção. Por que que são importantes para a nossa absorção? O nosso organismo, ele quer tudo extremamente trabalhado e extremamente fácil para que ele não tenha nenhuma dificuldade de absorver e nem de metabolizar. Então, a gente tem essas enzimas com ações específicas nesses disacarídeos justamente para facilitar o nosso processo de absorção, certo? Então, Ou seja, o nosso corpo ele não é capaz de absorver disacarídeos, polissacarídeos, oligosacarídeos. Ele isso, vai estar ele absorvendo precisa só. passar por esse processo onde cada enzima vai digerindo parte por parte para que no final a gente consiga absorver as menores moléculas desse processo de quebra, certo? Perfeito. Então, a maltose vai sofrer a ação da maltase, vai gerar 2 átomos de glicose, certo? 2 moléculas. A maltotriose, ela é semelhante à maltose, ela só tem ligações de glicose também e ela sofre a ação da maltase também. Só que a diferença é que a maltotriose, ela tem 3 ligações de glicose, certo? Então ela vai gerar as 3 moléculas de glicose. A lactose, ela tem 1 molécula de galactose e 1 de glicose. A sacarase, ela tem 1 molécula de glicose e uma outra molécula de frutose, certo? Quando a gente digere todos esses meios, a gente vai partir para a absorção, certo? Como é que vai acontecer a absorção desses carboidratos? Passando por esse processo de digestão, a gente tem outras enzimas que também são importantes, que são as que vão digerir ligações alfa-6, como eu havia falado, que é um exemplo da amilopectina, certo? No caso, seriam a isomaltase e as destrinas limites. Elas têm a única função de quebrar esses ramos de ligações alfa-6, certo? Passando para a absorção dos monossacarídeos, o que é que vai acontecer? A gente liberou 3 moléculas, certo? De principais, que são glicose, galactose e frutose. Cada uma dessas 3 moléculas vai passar por um transportador único feito exclusivamente para elas, certo? E com um processo diferente. A glicose e a galactose, nesse primeiro processo, saindo da luz do intestino e indo para dentro do enterócito, o que é que vai acontecer? Ambas vão passar pelo mesmo transportador, que é um transporte ativo dependente de sódio, que é o transportador SGLT1, certo? A cada molécula de glicose que entra, uma molécula de sódio sai, certo? E a cada molécula de galactose que entra, uma molécula sai também, de sódio. No da frutose, já é uma outra dinâmica. Não é um transporte ativo, é uma difusão facilitada. Ou seja, a gente não tem um gasto de energia para transportar ela para dentro do nosso lumen intestinal. Quem é esse transportador? O GLUT5, que vai pegar a frutose do lumen intestinal para dentro do enterócito, certo? Chegando dentro do enterócito, temos essas 3 moléculas. Essas 3 moléculas vão passar por um mesmo transportador agora para a corrente sanguínea, também por difusão facilitada, que é o GLUT2. Quando chega no sangue, aí vai começar o destino metabólico dos carboidratos, em específico para cada um. Glicose vai para a glicose, frutose vai para o sistema de metabolismo da frutose, galactose vai para o metabolismo da galactose. Perfeito. Passando aqui só uma revisadazinha sobre os transportadores, onde tem onde cada um dele é expresso. Se você quiser bater um print aqui, é um assunto que é importante a gente ter bem fixo na nossa cabeça, tá certo? E aqui a gente já vai entrar realmente no destino metabólico da glicose, tá certo?
essa glicose, que como o Luiz falou, foi quebrada até a sua porção de monossacarídeo no intestino, ela vai ter um papel principal ali na geração de energia, justamente por meio de 10 reações que nem a gente está vendo aqui, tá certo? São 10 reações que vão estar comandando o catabolismo, ou seja, a quebra dessa glicose, tá certo? E a gente vai estar passando aqui, revisando esses pontos. O que é que vocês não podem esquecer de glicólise? A gente tem duas fases principais, uma fase preparatória e depois uma fase de pagamento, tá certo? A gente sempre começa explicando pela fase preparatória, que é justamente aqui primeiro vai estar vindo nesse processo da glicólise, tá certo? A gente tem aqui, se a gente estiver falando, por exemplo, ali na glicose no músculo, a gente vai ter o aprisionamento dessa glicose. Assim que ela entrar, ela vai sofrer um processo de fosforilação. Ou seja, essa glicose vai virar uma glicose 6-fosfato em um processo que a gente vai estar utilizando ATP por meio de uma das enzimas regulatórias desse ciclo, a hexoquinase. Então aqui, depois que a glicose for fosforilada, ela não vai mais conseguir sair do músculo, porque o músculo não tem uma enzimazinha muito importante para desfazer esse processo, tá certo? Dessa fase preparatória, o mais importante que a gente saiba é que ela vai estar consumindo 2 ATPs e formando aqui duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que vão estar dando continuidade aqui ao ciclo da glicólise. Na fase de pagamento, essas moléculas que foram formadas, elas vão estar sofrendo mais uma série de reações. Guilherme, é importante saber o nome de cada molécula, de cada enzima. É um conhecimento que é importante, é válido. É válido. Porém, é um pouco complicado, é um decoreba muito grande você saber cada coisa, tintim por tintim, etapa por etapa. O mais importante aqui é você compreender esse processo, saber o que é formado aqui. Depois dessa série de reações, o que é que a gente vai ter a formação? A gente vai ter a formação de 4 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvatos, tá certo? Esse saldo aqui da glicólise, dessa fase de pagamento, é um dos pontos principais, é o ponto principal na realidade desse assunto específico, né, Luiz? E aí aqui é importante lembrar que a gente consome 2 ATPs na fase de preparação, até por isso que a gente tem esse nome, a gente tem a preparação da glicólise, para que a gente ter realmente o pagamento, que é onde a gente vai ter a produção de alguns substratos aqui que são mais importantes para a geração de energia, tá certo? Então, o saldo aqui desse processo de glicólise vai ser de 2 ATPs, porque a gente consome 2 aqui para depois gerar 4, 2 NADHs e 2 piruvatos, tá certo? E aí depois aqui a gente tem também um processo de glicólise em algumas células como eritrócitos que não têm mitocôndrias, a gente tem um processo que vai estar gerando uma quantidade um pouco menor de ATP, tá certo? E em células com mitocôndrias, aqui está aquele saldo que eu acabei de falar para vocês. No caso, 2 ATPs e 2 NADHs. Lembrando que cada NADH vai estar gerando 2,5 ATP, tá certo? Então, quando a gente faz essa multiplicação, dá 5 ATPs, somando com aqueles 2 de 4 menos 2, 2 da fase preparatória e 4 da fase de pagamento, a gente tem ao todo 7 ATPs como saldo da glicólise, tá certo? E aí, aqui só são as enzimas regulatórias do ciclo. É importante que vocês conheçam essas três principalmente. A hexoquinase, a fosfofrutoquinase 1 e a piruvatoquinase, que são enzimas que podem ser estimuladas pela insulina, tá certo? Mas aqui, como o intuito é fazer uma revisão, a gente não vai estar entrando realmente detalhadamente sobre cada uma delas, tá certo? E aí aqui a gente já vai entrar no destino do piruvato, para depois a gente estar falando um pouquinho mais do ciclo de Krebs. Começando um pouco sobre o ciclo do ácido cíclico, ou o famoso ciclo de Krebs, o que precisa saber sobre ele? Ele é como se fosse o nosso segundo grande complexo de produção de energia, onde ele vai pegar meio que os restos que veio da glicólise, que no caso foi o piruvato, que foi convertido a acetil-CoA, e daí a gente vai pegar esse componente nutritivo e pegar todo o potencial energético que a gente ainda tem dele e transformar em ATP
NADs, FADs e produzir energia por meio disso, certo? Então, de grande resumo, o ciclo de Krebs ele vai começar sua primeira reação, e mais importante, na condensação do oxalacetato com acetil-CoA, para a gente formar o citrato. E que enzima faz isso? É a nossa primeira enzima, que também é uma enzima regulatória, que é a citrato-sintase. A partir disso, esse citrato ele vai sofrer um conjunto de reações, um ciclo de reações, onde a gente vai passar por outras duas enzimas regulatórias, que seriam a isocitrato desidrogenase, o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, certo? Que ele é semelhante ao complexo piruvato desidrogenase, que também tem as coenzimas, os cofatores e tudo. Só é importante saber que ele é um complexo, não tem necessidade de saber cada vitamina e cada cofator, certo? Partindo disso, depois de todas essas reações, a gente vai regenerar de novo o oxalacetato, certo? Nisso que a gente regenera e o ciclo finaliza, a gente vai ter a produção de 10 ATPs, certo? No final de tudo, sendo 3 NADs, 1 FAD e 1 GTP. O GTP eu gosto muito de chamar ele de primo feio do ATP, porque ele tem a mesma quantidade de energia que um ATP, que é 1. Só muda o nome. A questão é o quê? Um ciclo, a gente produz 10 ATP, certo? Mas o ciclo nunca está acontecendo só uma vez. Por quê? Porque quando a gente tem a conversão de piruvato para acetil-CoA, a gente sempre tem duas moléculas de piruvato no final da nossa glicólise. Então, o ciclo de Krebs ele acontece sempre duas vezes. Então, esse processo que eu citei, esse ciclo inteiro, ele está acontecendo duas vezes. Um ciclo gera 10, mas são dois. Então, a gente, no final, multiplica por 2 o nosso resultado final, que é o 10 ATPs. Sendo assim, finalizando uma faixa de 20 ATPs. Isso no caso porque o ciclo de Krebs vai dar 2 voltas. Então, todo esse saldo aqui que a gente está vendo, gente, você vai multiplicar por 2, tá certo? Não esqueça disso, que essa parte do saldo de ATPs é algo que sempre cai. Sempre cai, é algo que não pode faltar. Você tem que saber isso aqui de trás para frente, de frente para trás, explicar cada passo. E, pois é, daqui a gente já vai entrar um pouco mais na cadeia transportadora de elétrons, que é um ponto que a gente vai ter a maior parte da geração de energia. Na realidade, todo esse processo que a gente fez é para estar chegando aqui na CTE com moléculas de NAD e FADH carregados com os elétrons que foram sendo coletados ao longo do caminho, porque é aqui onde a gente vai ter a maior quantidade de energia sendo gerada, tá certo? O que é interessante saber aqui, relembrar, esse é um processo que ocorre na membrana mitocondrial interna, tá certo? E a gente vai ter o bombeamento de íons de H+, da matriz da mitocôndria, perceba aqui na imagem, na matriz mitocondrial, para o espaço intermembrana, tá certo? Como que acontece esse bombeamento? Lembra daquelas moléculas que eu falei agora, do NADH e do FADH? Elas vão estar chegando aqui e o NADH vai estar entregando os elétrons que ele coletou aqui nesse complexo 1, enquanto que o FAD só vai estar entregando aqui no complexo 2. Aqui a gente vai ter primeiro o bombeamento de 4 elétrons que chegaram aqui no complexo 1 para dentro do espaço intermembrana. E aí tem esse bombeamento dos elétrons para o espaço intermembrana nesse primeiro complexo. E aí a gente vai ter a passagem desses elétrons com auxílio aqui, ó. Olha esse Qzinho aqui, coenzima Q10. A gente vai ter ela auxiliando nessa passagem do complexo 1 para o complexo 3 aqui, tendo o 2, que é um complexo onde a gente não tem o bombeamento de elétrons, porque ele não é um complexo transmembrana. Ele não atravessa a membrana, então não tem como a gente ter bombeamento de elétrons de dentro do espaço da matriz mitocondrial para dentro da membrana mitocondrial. Como ele não atravessa, não tem como fazer essa ponte de passagem. No complexo 3, a gente tem o bombeamento de mais 4 elétrons, e depois o citocromo C vai ter uma função semelhante à da coenzima Q10, para que no complexo 4 a gente tenha um bombeamento de mais 2 elétrons, tá certo? Ao todo aqui, a gente teve 10 elétrons bombeados para dentro do espaço intermembrana, né, Luiz? Exatamente. Uma coisa que é importante lembrar é que esses elétrons, eles estão passando de complexo para complexo. Ou seja, a força deles
vai se desvaindo ao longo do tempo. Então, quando a gente chega no complexo 4, ele já chega meio que sem forças, e é por isso que a gente acaba bombeando menos hidrogênios, moléculas de hidrogênio. Também vale lembrar que parte desses hidrogênios, na matriz interna, o que é que vai acontecer? Eles vão reagir com o O2, vindo da nossa respiração mesmo. E nisso a gente vai formar água, o H2O. E depois, logo, a gente bombia mais dois hidrogênios. E esse aqui é uma das etapas que é justamente uma das etapas limitantes desse processo para ele acontecer. Por isso que na ausência de oxigênio, a gente acaba tendo que achar um outro caminho para estar realmente gerando energia. Porque isso aqui não vai estar acontecendo, a gente não vai ter o oxigênio necessário para fazer essa conversão. Exato. Depois que a gente tem esse espaço intermembrana totalmente positivo por conta dos hidrogênios, o que é que vai acontecer? A gente vai precisar regular. Então, a gente tem uma enzima chamada ATP sintase. Nessa região onde tem F0 e F1, o que é que vai acontecer? A região F0 ela vai recrutar todos esses hidrogênios, certo? E a parte F1 vai começar a rodar. No momento em que a parte F1 começar a rodar, ela vai pegar os hidrogênios e juntar com os ADPs inorgânicos e fosfatos inorgânicos para a produção de ATP. E assim a gente finaliza a nossa CTE. E aqui é só alguns tópicozinhos sobre a formação de ATP, que o Luiz acabou de comentar. E do mais, esses são os pontos principais quando o assunto é destino metabólico de carboidratos e digestão e absorção. A gente espera que tenha conseguido cobrir aqui os assuntos principais, que tenha conseguido dar uma explicação que realmente auxiliasse nos estudos de vocês. E do mais é isso. Tem alguma consideração final, Luiz? Não, tá tudo ótimo. Tudo ótimo? Tudo ótimo. Perfeito, então. Espero ter ajudado, pessoal. A gente vai começar a fazer uma série desses conteúdos gravados para vocês. Esse é o nosso primeiro episódio. Não se preocupem, mais estão sendo produzidos. E é só isso. Aguardar, que logo, logo estará disponível para vocês. E é isso. Já. Vamos falar também sobre proteína e depois lipídio. Então, fiquem ligados. Tchau, tchau.